Então, vamos dar início ao nosso segundo painel, que é a dica dos especialistas. Tudo o que você precisa saber para fazer a gestão do seu restaurante nesse momento de crise. Desde o gerenciamento de equipe, como comprar e estocar melhor, a nossa primeira pergunta desse bloco é: manter ou não manter o restaurante aberto? Eis a questão. E eu gostaria de convidar para responder essa pergunta a Simone Galante, que é a sócia fundadora da Galunion Consultoria de Food Service. Eu vou responder, então, essa questão. Camille, um prazer estar aqui com você e com todos que estão assistindo a gente. E eu quero começar a responder essa pergunta fazendo uma reflexão. Como que é o nosso consumidor? Você, dono de restaurante, você realmente vai conseguir se comunicar com o seu consumidor? Você já tinha no seu cadastro como se relacionar com ele? Então, essa, para mim, é uma das questões fundamentais para a gente manter o restaurante aberto ou não. E é claro que existem outras questões, como, por exemplo, a força da sua marca e a localização, porque, de repente, você está numa área, numa região de entorno, que pode fazer com que você tenha ainda o seu negócio irrigado. Por exemplo, se você está perto de um hospital, ou até de uma área que tenha muitas residências e que vão precisar de outros serviços de alimentação, como delivery. O ponto fundamental aqui que eu queria deixar registrado é que a gente tem que comunicar muito bem para esse consumidor que está muito inseguro, com muitas questões de qual é o risco, será que é um perigo real eu ir até um restaurante? Será que a comida vai chegar para mim de uma maneira correta ou não? Então, a parte de se contaminar ao tocar as coisas, realmente tem que vir um alento, uma comunicação que gere uma garantia de qualidade para esse seu consumidor, por exemplo. Zane, você gostaria de complementar a resposta da Simone? Oi, Camille, gostaria de complementar, sim. Eu vou usar, para complementar essa questão, a vivência que eu tive nos últimos dias, decorrente da demanda de vários operadores, pedindo orientação a respeito do tema. E a principal coisa que eu procurei orientar, ainda mais no momento de início que a gente está, do que está sendo chamado de crise, foi fortalecer o entendimento desses operadores com relação ao cenário que a gente está vivendo. Os operadores, apesar de estar bastante escolados com relação à crise, porque todos nós sabemos quanto dinâmico e emocionante é o food service no mercado brasileiro, eles nunca passaram anteriormente por nada similar. Então, quando a gente fala de crise no segmento, as crises sempre foram mercadológicas, onde a gente tem interferência e crise de pontos e alguns segmentos específicos, com redução da base de consumidor, redução do dinheiro disponível e redução consequente disso da disponibilidade da capacidade de consumo. Mas quando você tem um cenário desse, a solução ela está na mão do próprio mercado. Quando a gente vai para uma crise sistêmica, como a gente está vivendo, e que o motivo, a origem é saúde pública, assim, o contexto muda muito porque todos os setores são afetados, passa a ter uma interferência do Estado, do governo, dos órgãos públicos muito grande, quer dizer, tirando a sua gerência de boa parte das questões relacionadas ao negócio, e porque o objetivo principal é a manutenção dos interesses e da segurança coletiva, e não em detrimento do individual e do privado. Então, a primeira coisa importante é ter entendimento desse cenário, saber que a intensidade e o tempo dessa crise não pode ser subestimado. Eu aprendi no decorrer da vida profissional aí que todo cenário de crise a gente não pode poupar medidas, não pode escolher, tudo que você tiver de alternativa e de providência a ser tomada, você tem que tomar. Uma das questões principais que eu tenho alertado é entender a perenidade da tua decisão. Quer dizer, se você está num ambiente confinado, como são os operadores de shopping centers, a orientação que a gente deu foi, bom, você fechar ou não é questão de tempo e isso vai fugir ao teu poder de escolha. Então, você tem que se organizar
fechar a hora que tiver que fechar. Outras operações, como a Simone mencionou, relacionadas a ambientes e mercados onde exista necessidade e demanda que o serviço vire até um serviço de utilidade pública, aí o que deve prevalecer é a consciência e a segurança do operador com relação à saúde dos funcionários, clientes e dele mesmo. Esse passa a ser o fator determinante em detrimento de qualquer outro. E daí, depois disso, você começa a pensar nas questões relacionadas à saudabilidade do teu negócio e viabilidade dele. Então, trazendo as pessoas primeiro e a visão, claro, olhar para o negócio depois. Dando uma percepção local aqui de Curitiba e do raio de atuação da nossa empresa de 300 quilômetros ao redor da capital. A questão, Camille, não é ficar aberto ou não ficar aberto. Eu faria uma pequena modificação na proposta, que seria continuar funcionando ou não continuar funcionando. Me parece que com os prognósticos que a gente está se deparando, eu acho que não há mais o que discutir entre ficar aberto ou ficar fechado. Para mim, e eu estou transferindo para vocês o sentimento generalizado dos donos de restaurante aqui em Curitiba. Os funcionários não querem vir para o trabalho. Os donos de restaurante não querem ficar em um ambiente em que o próprio corpo deles esteja em risco. Tem gente que mora com pais que estão na idade mais arriscada, tem gente que tem esposa grávida em casa. Então, a questão da saúde pública, ela está muito acima da questão do negócio, do dinheiro em si. Então, ao longo dessa semana, o quadro foi mudando todos os dias, e nós observamos segunda-feira pouca gente propensa a fechar, e ao longo da semana, independente daquilo que os órgãos de governo, tanto prefeitura quanto governo, fizeram, foram fechando por conta própria. Porque os funcionários não queriam vir, porque o movimento caiu, e chegou hoje, a gente tem um grupo de donos de restaurante que eu faço parte, que já deve estar beirando 300 donos de restaurante, a opinião é sacramentada, nós não queremos ficar abertos. Então, na realidade, Camille, eu acho que a grande discussão é como eu continuo funcionando. Então, alguns que teimaram, só para dar exemplos rápidos, tentou manter a operação do jeito de sempre. Teve um caso que foi, acho que, mais emblemático, em que à noite ele funcionou, com todas as medidas de segurança, afastamento das mesas, 21 funcionários no restaurante dele para atender 8 clientes. Então, o mercado já disse o que o mercado quer. O mercado não quer estar dentro de lugar nenhum. Então, essa decisão ela não passa por um dono de distribuidora ou por um dono de restaurante. As pessoas já estão sabendo dos riscos envolvidos de um ambiente confinado, por mais seguro, higiênico e limpo que seja esse lugar. Então, acho que a discussão passa a ser, Camille, como eu passo a funcionar, se eu ficar funcionando. Alguns aqui, a opção é efetivamente fecha. Eu sei que com essa medida drástica eu posso quebrar, mas eu vou colaborar por um bem maior, que é a saúde pública de toda a população. Muito bem, e a gente sabe que no momento em que a gente está gravando esse vídeo, a gente tem diferentes realidades ao redor do Brasil. Nesse momento, já existe um decreto para o estado de São Paulo de fechamento de bares e restaurantes, mas a situação é diferente ainda em alguns estados. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: como é que o operador vai saber qual é o momento certo para baixar as portas? Claro que caso não exista uma recomendação, né? Caso não exista um decreto. Eu percebo que realmente a gente tem que olhar a saúde, preservar a saúde acima de tudo. E esse é um ponto crucial. E saber o momento de fechar ou não vai realmente da consciência de cada um e da necessidade do negócio de alimentação de cada um, como a gente falou. E muitas vezes, como a sua equipe reage, e os nossos colegas aqui colocaram as coisas muito bem colocadas. As questões do momento de fechar realmente tem a ver com a consciência e tem a ver com o que você vai fazer com esse seu tempo. Eu tenho, essa semana, por exemplo, eu tive em contato com uma rede grande e que falou: eu prefiro, nesse momento, fechar. Eu vou ter condições de proteger a minha equipe de uma maneira muito melhor, e eu simulei os resultados. E resultados fechados são melhores, nesse momento, para mim, do que os resultados abertos. E ele chegou à conclusão, ele não tinha iniciado ainda um planejamento para ter delivery, e ele chegou à conclusão de que ele prefere usar o tempo dele fechado agora para se estruturar
para, inclusive, ter o delivery posteriormente. Porque ele não acredita que no caso dele, que se ele iniciasse o delivery agora, ele ia conseguir ter relevância e jogar esse jogo bem jogado na sua área de vizinhança. Então, eu vejo como sendo fundamental a gente olhar isso, saber o momento de fechar. As decisões já eram muito digitais, né? Mais de 50% das decisões de se encontrar um restaurante já estavam nos canais digitais, e tem muita gente que joga com relevância. Então, acho que nesse momento é você realmente olhar para o cenário, para a sua consciência, olhar para a sua equipe e para o seu consumidor e chegar a uma conclusão para os seus resultados, o que vai ser melhor. Eu gostaria também de fazer uma adição. Primeiro que eu acho que essa questão ela se relaciona diretamente com a anterior, né? Mas eu acho que um ponto super importante na visão da gente é o que está acontecendo nesse momento não tem paralelo e não tem soluções anteriores que sejam aplicáveis diretamente. Então, a gente está falando aqui que todas as formas da gente pensar o negócio até então agora são meio vagas. E uma sugestão que a gente tem dado e que a gente também tem ouvido é que a gente tente construir um cenário de tempo aproximado do que a gente está falando em relação ao olho do furacão da crise, para, com base em algum tempo estimado, a gente consiga dizer o seguinte: qual é a melhor decisão que eu tomo olhando um primeiro momento, que é o olho do furacão. A gente tem lido bastante referências, tanto do Brasil como de fora, especialmente de fora, de que existe um tempo aí entre 2 a 4 meses, talvez no centro disso, perto de 3 meses, que vai ser o período maior de impacto, que tem relação direta com o quase sumiço da receita. Então, uma sugestão que a gente dá, eu acho que também em linha com esse raciocínio que a Simone acabou de colocar, é que se pense o seguinte: num horizonte inicial de 3 meses, ou algo próximo disso, qual é a melhor decisão, olhando a minha capacidade de sobrevivência. Acho que a palavra sobrevivência, ela, mais do que nunca nas últimas 2 ou 3 décadas nesse setor, ela vem à mesa. Então, além de todas as questões de segurança das pessoas, dos funcionários, dos clientes, eu acho que a questão de o que num horizonte inicial de 3 meses me faz parar em pé e me faz sair com alguma chance de recuperação na sequência. Acho que uma mensagem tão importante que fica da fala de vocês dois é que existem momentos no tempo, mesmo para uma mesma operação, né? Ele precisa se enxergar no curtíssimo prazo, no médio prazo e no longo prazo, pensando até em uma eventual retomada, e existem diferentes decisões para serem tomadas nesses momentos. Então, vamos agora usar toda essa experiência de vocês e pensar nesse operador de food service que pretende manter o estabelecimento aberto. A gente sabe que a gente nunca mais vai fazer negócios como a gente fazia antes, né? Principalmente para esses que vão passar por essa crise, vão mudar a maneira de gerenciar o estabelecimento. Vai ser uma busca constante por eficiência. Então, o que eu queria entender de vocês é quais são as melhores práticas que vocês já estão vendo no mercado, quando a gente pensa em gestão de equipe, suprimentos, dia a dia da operação, quais precisam ser os cuidados e algumas ações fundamentais que, num tempo normal, o operador não pararia para pensar, mas que agora ele deve priorizar para conseguir minimamente reduzir os impactos na operação dele. E o que eu percebo hoje sobre as questões ligadas à eficiência vão super em linha com o que o Zani acabou de citar. No eixo da colaboração, a gente vai ganhar muito, muito, muito repertório. Recentemente, eu acabei de vivenciar uma experiência com os operadores da ABF, né, da Associação Brasileira de Franchising, olhando para o seu franqueado, em todas as regiões do país, e vendo como que eles poderiam juntos se organizar, fazer vídeos onde esclarecessem para a população todos os cuidados que eles estavam tomando, fazendo um apelo justamente para aquele que precisa daquilo para sobreviver, que não consegue ficar sem sobreviver com algum tipo de faturamento. Então, essa conjunção de coisas me leva assim, a estudar, sabe? Pesquisar o que está sendo feito por aí. E, recentemente, eu li um material
falando sobre 10 questões que podiam ser feitas, e entre elas tinha a questão de que isso vai passar, tudo passa. Então, muitas pessoas tentando estimular o delivery, fazendo o quê? Colocando, por exemplo, uma promoção onde você, comprando delivery, ganha um desconto quando você vier de novo aqui no meu restaurante presencialmente, depois que tudo isso passar. A outra questão que eu tenho visto por exemplo, alternativas, né? Principalmente as pessoas que trabalhavam com produtos fresquinhos, recém-saídos do forno. Olha, eu te mando e você assa no seu forno. Você vai e assa no seu forno e vendo que se ele consegue, o cliente, né, ficar um pouco mais fiel. Outras coisas que a gente andou vendo são criatividades, não só de compre comigo, que eu estou doando parte de refeições para comunidades atingidas pelo coronavírus, e realmente fazendo do seu propósito algo maior, né? Não é só a sobrevivência, mas é como eu me coloco na minha comunidade, como marca. Também tem gente fazendo coisa criativa do tipo, aqui você vai ganhar um frasquinho de álcool gel junto com a sua entrega, ou então até o rolinho de papel higiênico. Então tem coisas bem diferentes e criativas sendo colocadas por aí. E a gente tem milhões de ações para serem feitas, mas é bastante importante olhar para os aspectos tradicionais, falar muito, conversar muito com a sua própria equipe também, para entender como atravessar todo esse momento. A gente sabe que o brasileiro é extremamente criativo e não vai perder a criatividade no momento de crise. Agora eu queria que, por favor, o Molinari complementasse a resposta da Simone. Eu queria trazer um enfoque, talvez um pouco diferente, em relação a que parcela do food service tratar. Porque quando a gente olha, faz uma radiografia do food service, a gente vê que mais de 90% dos estabelecimentos do Brasil são independentes, eles representam mais de 80% do faturamento desse mercado, e a grande parte deles, empresas familiares, às vezes até individuais, se caracterizam por ter muito pouco fôlego. Então, talvez eu vá, para esse perfil de cliente, talvez eu vá agravar um pouquinho, Simone, o nível de ações, e aí até trazendo um pouco da referência do que a gente vê, por exemplo, acontecendo em mercados que a gente sempre se espelha como americano. A gente está falando talvez de estratégias muito voltadas a mercados em claro momento de recessão ou de depressão. Então, o que a gente entende é, primeiro, que quem assumir a postura de crise para valer desde já, ao invés de postergar decisões, tem mais condições de sair do outro lado. Tá? Um outro ponto é cortar custos muito além da carne, eu diria cortar necessariamente no osso. Por quê? Porque não vai ter receita suficiente e ele não tem caixa suficiente para suportar essa transição, essa navegação. A outra questão que já está acontecendo bastante, que é redimensionar horários de atendimento para atender aquilo que realmente cabe dentro da tua capacidade de pessoas e de recursos de rodar. Uma coisa que dói, mas a gente tem que tratar de uma forma muito honesta, responsável, transparente, que é dificilmente as equipes poderão ser mantidas dos tamanhos que elas são, elas vão passar quase que necessariamente por um ajuste disso. E aí, com tudo isso, assim, fazer aquilo que é viável para a nova realidade de demanda, por um lado, de recursos do outro. Acho que esses pontos são pontos bastante críticos para a gente intervir no momento meio que imediato. E uma coisa que o empresário, com toda razão, não gostaria de ouvir, mas faz parte do conjunto de temas para colocar na mesa, muito provavelmente, para quem tem algum recurso, alguma liquidez na pessoa física, é muito provável que você vai ter que enfiar a mão no bolso e usar um pedaço da tua liquidez ou toda a tua liquidez para suportar a transição do negócio, vírgula, se você ainda entender o negócio como viável. Mas eu entendo como um momento de medidas bem duras e rápidas e responsáveis. É muito importante a gente realmente entender todas as oportunidades que vão existir. E para qualquer empresário, seja ele independente ou seja ele rede, eu queria fazer uma recomendação que eu estou usando para mim, que é a gente
não ficar no WhatsApp demais ou muito focado em tudo que está acontecendo o tempo todo, porque o nível de angústia tem aumentado bastante. Então, se a gente conseguir se disciplinar, olhar o WhatsApp, claro, não vai ter como não olhar, mas olhar todas aquelas mensagens e os grupos menos vezes, e focar realmente aonde a gente pode estar atuando, pode ser muito melhor, porque executar uma estratégia, a gente tem a ver com a gente ter o tempo, a energia e o talento para aquela ação que a gente queira tomar. Então, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, é uma oportunidade. Puxa, eu não o que é diferencial realmente no meu cardápio, na minha oferta, deixa eu reduzir. De repente, eu tenho um cardápio reduzido para operar nesse período, mas eu vou conseguir ter relevância ainda. Uma outra coisa que talvez seja possível ser feita, e a gente está olhando que está todo mundo indo loucamente para o supermercado se abastecer, como é que eu abasteço também uma família? Será que eu tenho condição de fazer embalagens que a família armazene para várias refeições? Então, essas coisas eu acho que são fundamentais, que a gente realmente elenque soluções e não se prenda na angústia que tem gerado esse medo, né, que todos estamos passando por esse perigo que ele é invisível, a gente não vê. Só essa complementação. Obrigada. E o que eu tenho sugerido é uma revisão do cardápio, uma revisão cética, com um viés de marketing e outro operacional. Quando a gente fala de questões operacionais, a gente está falando de um momento de necessidade de redução do quadro de pessoas, de facilitação do processo de preparo, diminuição da demanda de custos diretos e indiretos, quer dizer, redução do uso de produto de limpeza, de luz, de água, de gás, de uso de equipamento, redução do risco de desperdício, redução de caixa alocado, o fluxo desse cara que é da mão para a boca. Quanto mais insumo ele tem no restaurante, mais caixa alocado ele tem, porque tudo tem pedido mínimo. Ele pede lá 10 tipos de refrigerante, vem 10 latinhas, 10 latinhas, 10 latinhas, 10 latinhas, e ele alocando caixa para tudo isso, pagando luz para manter toda a refrigeração ligada para isso, gastando tempo e funcionário para higienizar todas essas latas, tempo para fazer pedido, tempo para fazer inventário, recebendo um monte de fornecedor e colocando em risco a segurança e dando acessibilidade ao restaurante. Então, quer dizer, o momento agora é de revisar o cardápio, tirar o que não vende, deixar best-seller, usar produto de custo-benefício bom, permita ele fazer oferta, revisar a cadeia de insumo e adotar soluções de food que permita a ele ter menos geração de lixo, menos processos de higienização, mais facilidade de controle, shelf life estendido, menor risco de desperdício, que permita a ele ter produtos, variedade do cardápio com menos variedade de insumo. Então, insumos que sejam versáteis, que permita, com um toque ou outro, ele ter uma variedade interessante e produtos que permitam combinações diversas com ele dentro do cardápio. Então, o primeiro exercício agora é revisar o cardápio, reduzir a estrutura de produtos, centralizar fornecedores, organizar a operação de um jeito que permita a ele ter menos gente, com menos processo, menos despesa, operação mais eficiente em tempo e menos alocação de caixa. Isso do lado de operação. Do lado de marketing, daí tem as medidas que a gente vai ter que falar. Tem uma pergunta específica sobre delivery, porque delivery é um negócio diferente. Os marketplaces trouxeram novas regras para o negócio, adequa a alma do teu negócio ao momento que a gente está vivendo e à necessidade que você tem com relação à estrutura de custo. E isso começa com o cardápio. Muito bom, a gente retoma então o tema do delivery daqui a pouco. A gente falou uma palavra muito importante agora há pouco, que é cardápio. E quem tem cardápio, por menor que ele seja, precisa ter a garantia de abastecimento.
A gente sabe o quanto é importante a garantia de abastecimento por parte dos distribuidores, porque é o principal canal de abastecimento hoje do food service, principalmente dos operadores independentes, e também, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger os colaboradores dessas empresas e as suas famílias. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para o Zé, para ele sinalizar para a gente quais são as medidas que estão sendo tomadas na operação para garantir o atendimento dos restaurantes, preservar os colaboradores e, ao mesmo tempo, manter a saúde financeira da empresa. Camille, já na semana passada mesmo, a gente começou a tomar as medidas aqui na empresa, tá? Já na semana passada. A gente, por alguma razão, teve um sentimento que isso ia se aprofundar, e aí já dispensamos os funcionários com mais de 65 anos, já na semana passada. Não tinha nenhum alerta governamental, mas entendemos que isso é o que deveria ser feito. Como as coisas andaram rapidamente, eu imagino que o foguete nem começou a decolar. Eu uso a figura do foguete exatamente por aquela figura gráfica em que os casos e as mortes começam a decolar. Nós, de segunda-feira até quarta-feira, praticamente evacuamos a empresa. Como a gente tem tecnologia disponível para isso, eu tenho 19 posições de televendas, todo mundo foi para casa entre segunda até quarta-feira. A nossa área administrativa foi completamente esvaziada, recursos humanos, controladoria, contabilidade, todo mundo foi para casa. Na área da logística, nós também passamos a operar de uma forma diferente, né? Com muito mais cuidados, aqueles cuidados básicos, como disponibilidade de álcool gel, essas coisas básicas que eu não vou perder tempo discorrendo aqui, né? Mas nós tomamos as medidas sanitárias e preventivas que estavam ao nosso alcance. A empresa, se você viesse aqui ontem, e ela sempre muito movimentada, muito agitada, ela já estava num clima de quarentena, a empresa, né? Mas hoje você tem condições de manter a operação dessa forma, né? Então, nós estamos com as entregas normais, nós estamos com o nosso estoque até esse momento regularizado, mas nós já estamos prevendo que vamos ter problemas. Então, vou te citar um exemplo. A gente tem uma boa relação comercial com fornecedores de Santa Catarina pela proximidade. Santa Catarina tomou uma atitude radical e fechou o estado. O meu principal fornecedor de arroz já disse que semana que vem não me entrega. E isso, na minha percepção, Camille, isso vai escalonar a partir de agora. Hoje eu posso te dizer que eu estou atendendo normalmente. Inclusive, hoje nós temos entrega aos sábados já há algum tempo, e hoje os caminhões estão na rua fazendo entrega. Nós estamos, em tese, operando normalmente. Eu já tomei uma atitude essa semana, que do grupo que eu faço parte dos restaurantes, eu, inclusive, dei meu depoimento. A minha empresa sempre estampou food service com muito orgulho. O slogan da minha empresa é: você é o chefe e a Gold é o estoque. Meu negócio sempre foi B2B. Quinta-feira eu abri meu link para pessoas físicas comprarem comigo. Eu tenho alguns milhões de mercadoria aqui dentro do meu depósito. A minha clientela vai estar fechada. Eu preciso me reinventar também. O meu negócio de embalagens que eu tinha aqui, ele estava numa situação cômoda, eu estava numa zona de conforto, porque o que eu oferecia para o mercado, do jeito que o mercado funcionava, estava ok. Essa semana eu corri algum risco e comprei 40 e tantos tipos diferentes de embalagem. Até pedi no grupo que eu faço parte junto com o Sérgio, que o pessoal me ajudasse ali com indicações de embalagem. Porque eu também quero tentar ajudar os meus clientes dentro dessa grande confusão, dessa panaceia que a gente está enfrentando, a também encontrar um caminho, e eu tenho que sair dessa zona de conforto, tá? Está claro que mesmo os distribuidores vão precisar também fazer a lição de casa durante esse período, assim como os operadores. E está claro também que em tempos de Covid-19 a gente não se abastece só da mesma maneira que a gente estava acostumado a se abastecer antes. A gente está vendo também que o e-commerce ele ganha um papel mais protagonista nesse momento de crise. Então agora eu gostaria de passar a palavra, fazer uma pergunta para o Francisco Maron, que é responsável por todas as plataformas digitais da Unilever Food Solutions. Chico, queria que você dividisse um pouquinho com a gente sobre esse momento de protagonismo no e-commerce. Quais são as vantagens para um operador food service de comprar online nesse momento? Oi, cara, obrigado. Bom, primeiro eu queria falar que o e-commerce claramente vai ser inevitável. A gente, olhando tanto no Brasil quanto nos países, o tráfego das plataformas cresceu mais de 100 vezes nesse período, né? Porque as pessoas, de fato, estão tirando as pessoas da rua, seja porque, às vezes, um dono distribuidor quer tirar essas pessoas para proteger, seja porque o operador não quer expor sua própria equipe com fluxo de recebendo todos os fornecedores que ele normalmente estava acostumado a receber dentro do salão dele, e isso, de fato, é importante, então, a gente pensar. Mas, acho que, além disso, além do pouco contato, dessa redução natural, e como isso traz algumas vantagens para a gente. Então, a gente vai ter
às vezes, problema no abastecimento da cadeia. E o cara vai conseguir olhar todo o sortimento completo que está disponível naquele momento para ele. E eu acho que isso vai ser muito importante, cada vez mais. O que está disponível hoje, que eu posso tomar decisão, ele pode olhar todas as embalagens, todos os produtos, todos que estão disponíveis e que tem estoque. E entender isso com clareza no momento que isso está disponível para ele, ver também o preço que está sendo disponível. Então, se o preço oscilar, se alguma coisa mudar, ele vai ter tudo com muita clareza em todo momento. Mas eu acho que é importante tomar alguns cuidados também quando a gente fala de e-commerce. Então, a gente tem tanto e-commerces de distribuidores, que são liderados por distribuidores e são unicamente deles, e tem e-commerce marketplace, que na verdade são vários distribuidores ali dentro. Eu acho que é importante você também, nesse cenário, entender dentro do e-commerce de quem você está comprando. E você comprar realmente distribuidores que estão estruturados para se atender e que têm tomando todos os cuidados necessários, porque mesmo que seja só uma entrega ali dentro, uma caixa que você está recebendo, uma caixa mal, essa caixa pode estar contaminada, você tem que tomar alguns cuidados. Então, mesmo quando você receber a higienização desse processo é super importante, mesmo que seja dentro do e-commerce, a gente não pode tomar cuidado com isso. E outro ponto entende das plataformas, entende de quem você está comprando, e entende se essas plataformas têm um suporte online adequado nesse momento e elas vão conseguir te suportar e como isso vai ser feito. Então, entende esses canais, entende esses processos mesmo. Acho que uma plataforma que está disponível, como que vai estar se ela vai ter um chat disponível online, se ela vai ter um telefone online para você ligar, porque qualquer coisa que acontecer nesse período, talvez esse atendimento seja reduzido, é muito importante você ter essa política nesse momento. Chico, para quem optar por fazer esse abastecimento online, existem vantagens que estão sendo concedidas, alguns benefícios concedidos a caráter de exceção por conta do momento de crise que a gente está vivendo? Eu acho que na plataforma que eu lidero, né, dentro da que eu compro food service, a gente separou esse momento em algumas coisas, quando a gente estava olhando. Primeiro que a gente é um marketplace, então, honestamente, a gente olha tanto, principalmente para os distribuidores, que são nossos parceiros que vendem ali dentro, e a gente pensa neles nesse primeiro momento também, e, obviamente, nos operadores, né? Então, acho que o primeiro pilar que a gente quis trabalhar é muito mais de suporte mesmo. Então, ao invés de focar, talvez, em vender, em colocar mais descontos, a primeira coisa, todas as comunicações estão sendo as orientações que a gente tem que são fundamentais para esse cara. E elas estão priorizadas dentro da página para que ele entenda e receba isso. Para os nossos parceiros, tanto as marcas que investem ali dentro, do ponto de vista de marketing, e tanto para os parceiros que vendem ali dentro, a gente zerou todas as taxas. Mas, honestamente, isso não é um privilégio nosso. Se olhar até grandes e-commerces para o consumidor, estão zerando as taxas nesse momento, porque a gente entende que é um momento muito mais de sobrevivência, de fato, que nem os amigos falaram, e que não é o momento da gente se aproveitar ou ganhar dinheiro disso. Então, a gente zerou as taxas, tanto das marcas, tanto dos distribuidores que vendem ali dentro, para, de fato, permitir com que eles mantenham os preços mais estruturados possíveis. E, além disso, a gente ampliou os canais. Então, a gente já tinha toda a nossa equipe de suporte, já trabalhava de home office. A gente sempre buscou isso, desde o começo, mesmo antes dessa crise. Então, foi muito bom que a gente já estava, na verdade, estruturado para manter todo o nosso suporte online. Mas a gente ampliou isso, né? Então, a gente já tinha um projeto de colocar mais canais ali dentro, como WhatsApp, um chat online. E bom que esses projetos já estavam na esteira, porque, na verdade, a gente conseguiu botar mais velocidade nele e garantir que eles estavam 100% funcionando de forma automatizada para garantir um bom suporte para os nossos operadores. E aí, quando a gente foi falar com as indústrias, o que veio de muito legal foi, vamos garantir que existem, de fato, se for para o cara comprar alguma coisa, sejam produtos que não sejam produtos perecíveis, que não sejam produtos que vão estragar ao longo do tempo. Então, honestamente, a gente buscou nesse momento, muito mais do que fazer ou não fazer promoção, discutir com as indústrias qual que era uma curadoria de produto, que se o cara ainda precisar comprar, se ele quiser comprar, ele vai buscar, que são produtos mais eficientes, produtos que fazem sentido para ele nesse momento. Então, a gente não priorizou, assim, normalmente, assim, só deixar as promoções abertas de uma maneira desestruturada, mas se fosse ter algum item promocionado nesse momento, que fosse um item que tivesse alguma curadoria muito mais forte, muito mais rigorosa do que a gente normalmente faz. Muito bom, obrigada, Chico. Agora eu gostaria de voltar a palavra para o Molinari para ele complementar a resposta do Oséias em relação às operações de distribuição. Legal, obrigado, Camille. Acho que um ponto super importante, agregando alguma coisa que o Oséias falou, é o seguinte: não existe
o distribuidor, o operador, a indústria, etc. Existe uma cadeia de valor, existe uma integração entre esses caras. E eu acho que mais do que nunca, se a gente não conseguir perceber que o distribuidor está exatamente no meio dessa cadeia, a gente corre o risco de tomar medidas, às vezes, isoladas, ou no distribuidor, ou no operador, ou na indústria, e isso não ter a mesma efetividade. Então, nesse momento, e a gente lidera várias ações no campo de distribuição, por isso que a gente tem liberdade de falar, a gente entende que o distribuidor está e vai sofrer cada vez mais nos próximos tempos um certo efeito dominó de tudo que está acontecendo, seja no campo das próprias medidas necessárias envolvendo segurança, saúde, etc., mas também sobre aquilo que vai acontecer no restaurante, que vai ter impacto direto no negócio do distribuidor, já está dessa forma, não é futurologia já, e que aí significa o seguinte: vai faltar liquidez, está faltando liquidez na própria operação da distribuição. E aí uma das coisas que a gente vê é o distribuidor, entre outras coisas, ele tem que ter algumas decisões muito delicadas em relação a crédito, em relação a como que ele vai apoiar os seus clientes, os operadores, nas suas necessidades de caixa. Isso vai implicar, certamente, ele ter que fazer opções de quem ajudar a sobreviver e quem não, ele vai poder ajudar a sobreviver, mas também implica em ele estar cada vez mais próximo da indústria, para que a indústria também, como copartícipe desse mercado, ela também ajude a cadeia de abastecimento, a cadeia de distribuição, a se tornar viável no mercado durante esse período meio catastrófico. E um último ponto que a gente tem visto e discutido com vários dos distribuidores que tem linha também com o que o José estava falando, é essa capacidade, essa flexibilidade, essa velocidade muito grande de enxergar, de identificar e de se adaptar a novos formatos de atendimento, novos formatos de cliente. Então, que vão desde o atendimento, eventualmente, a pessoas físicas, mas também a empresas, mas também a outras modalidades que seus clientes anteriormente não praticavam. Então, isso implica em equipe de vendas, modelo de vendas, mix de produto, nível de serviço e assim por diante. Então, essa visão de cadeia integrada, eu acho que é absolutamente crítica, e tanto é que essa iniciativa muito bacana da Unilever Food Solutions vai exatamente ao encontro do mesmo objetivo. Muito bom, absolutamente concordo com você, Molinari. Eu acho que fica claro aqui que se todos os elos dessa cadeia, né, fizerem a lição de casa e estiverem olhando para a mesma direção, a gente tem grandes chances de conseguir sair dessa crise, claro, fazendo um trabalho juntos, indo numa mesma direção. Gente, depois eu preciso refazer essa fala, ficou horrível. Mas tudo bem, eu gravo ela de novo depois. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Camila, eu queria dar uma contribuição. Por favor, sim. É o seguinte, eu acho que talvez... Eu vou começar de novo. Eu acredito que, nesse momento, talvez a gente tenha que repensar o setor que a gente está. Isso veio para mim ouvindo as falas de todo mundo aqui. A gente está no setor de food service, mas, no final, nós estamos também no segmento de alimentação. Então, olhando um pouquinho mais amplamente, a gente pode ser um agente de transformação de mais velocidade do food service no varejo. Por que eu olho para isso? Né? Os nossos consumidores vão continuar precisando comer de alguma forma. Aí a forma como a gente vai conseguir atendê-los é que muda. Então, para os distribuidores de food service, para a indústria do food service, e para tudo isso, a gente precisa abrigar, na minha opinião, esse food service que é, sim, consumido no varejo. A gente está falando nos supermercados, está falando, por que não, no cash and carry, inclusive entregar produtos e ter produtos já preparados fora de casa. A gente está falando das padarias, das lojas de conveniência. Enfim, eu acho que isso vai precipitar, na minha opinião, um repensar dessa forma como a gente age, sabe? Olhando como é que a gente ajuda para atender lá na ponta esse consumidor que ainda quer se alimentar, e depois revendo tudo que vem para trás. Essa é a contribuição que eu gostaria de deixar nesse momento. Mais alguém gostaria de complementar? Eu gostaria de falar um aspecto, Camille,
E eu preciso medir as palavras para não ser infeliz naquilo que eu vou dizer, porque eu vou falar a linguagem da rua, né? O pessoal que se relaciona comigo me chama de Street Fighter, porque eu vou muito a campo, então eu consigo pegar bem a pulsação dos clientes, não que os outros não peguem, obviamente, né? Mas são perspectivas diferentes, né? Mas voltando para o centro do que eu queria falar. Aqui, pelo menos na nossa área de atuação, havia um consenso de que havia mais operadores do que o momento econômico poderia ter. Havia um excesso que não há como você medir. Tem 20% a mais, tem 30% a mais. Mas era um fato. É muita gente para pouco consumo, para pouco dinheiro. Com 12 milhões de desempregados e mais tantos milhões que desistiram de procurar emprego, não pode ter tanta padaria, tanta lanchonete, tanto restaurante como tem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, como se esse não fosse o suficiente, é que esse excedente ele é extremamente amador, é o amador do independente. Então, esse camarada, além de ele puxar para baixo todo o negócio, em termos econômicos, em termos de qualidade, imagem percebida do consumidor, quando ele olha um lugar para ele se alimentar fora de casa, eu acho que isso também, Simone, tem a ver com o deslocamento de gente para dentro do mercado. Porque, afinal de contas, eu vou em tantos lugares, a minha experiência é tão ruim, que eu prefiro ir no mercado e fazer minhas compras lá. Então, por favor, eu não quero assim ser infeliz no que eu vou dizer, mas eu acho que vocês já estão entendendo que talvez essa crise sirva também para filtrar um pouco esse negócio. Porque esse cara mais amador, esse cara mais despreparado, não que ele seja merecedor de algo ruim na vida dele. Eu acho que vocês estão me entendendo e não é isso que eu quero, nem que eu desejo que alguém encontre uma coisa melhor na sua vida, tendo como mola propulsora o coronavírus, não é? Mas que certamente uma parte do mercado vai embora e pós-crise vai haver uma reacomodação em níveis mais sensatos, isso eu tenho quase convicção que é o que vai acontecer. Bom, e com isso encerramos então o nosso segundo painel, e eu gostaria de deixar claras as 3 principais mensagens que a gente tira desse painel de dica com os especialistas. Primeira coisa é que a gente não vai mais fazer negócios como a gente fazia antigamente. A segunda coisa é que sim, existem alternativas e é hora de fazer a lição de casa, seja você um operador food service, seja você uma rede grande, seja você um distribuidor. E a terceira coisa é que todos esses elos devem continuar conectados e trabalhando juntos. Se a gente conseguir fazer esse trabalho todos olhando na mesma direção, a gente tem condições de sair dessa crise ainda melhores, mais rápido e com certeza com menos impacto. Partimos agora para o nosso terceiro painel, que vai ser dedicado a oportunidades de consumo que não ocorrem dentro dos estabelecimentos, e não estaremos limitando a conversa exclusivamente ao delivery, mas sim falaremos muito dele. Nos vemos no próximo vídeo.